Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa pressão que existe na rede social para que a gente não goste do nosso marido. Para que a gente ache que ele tá sendo um marido péssimo, que ele não tá provendo o nosso lar e tudo mais. Então, assim, gente, esses tempos atrás eu vi uma postagem que me incomodou um pouquinho, que falava sobre marido provedor e tudo mais, e aí as moças lá, todas maravilhosas, né, falando assim, era um vídeo assim, tipo, ai, a moça tava comprando um monte de roupa, aí o marido dela tava pagando. Daí ela falou, ai, ter marido provedor é muito bom. E todo mundo, ai, realmente, meu marido paga meus cursos, paga minhas viagens, paga minha faculdade, paga não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, gente, vamos parar pra refletir. A gente vê tanto conteúdo disso, ou, por exemplo, aqueles conteúdos assim que a mulher mostra aquele buquê enorme de rosas, 500 mil rosas, e ela fala, ai, ele me mandou esse buquê porque ele me ama. Aí tem lá a outra mulher ganhou, sei lá, pulseira da Vivara, roupa de marca, ganhou, assim, um presente muito caro, gloss de não sei de que qual blogueira que é mega caro e tal. E aí você fica olhando isso, né? Vai olhando isso, vai olhando isso, vai olhando isso. E aí, gente, o que eu percebo? Geralmente, essa coisa de marido bom, marido provedor, está muito ligado a dinheiro, né? Assim, está muito ligado a, tipo assim, não, ele tem muito dinheiro, aí sim ele é um bom marido. Ele não tem muito dinheiro, ele não é um bom marido. E, cara, você tem noção do absurdo que é o que estão botando na nossa cabeça? De verdade mesmo. Olha o absurdo disso. Se o cara tem muito dinheiro, ele é um bom marido. Se ele não tem muito dinheiro, ele não é um bom marido. Eu vi uma moça falando esses dias atrás que, tipo assim, que o papel do marido era ter dinheiro, assim, pra sustentar a casa, sustentar a família. Se ele não faz isso, ele tá errado. Que você não deve casar com um cara que não tem muito dinheiro, que não tem patrimônio, porque você não tá pensando na tua família, você não tá pensando na segurança da tua família. E assim, meu Deus, gente, a gente tá colocando o valor dos homens literalmente numa moeda, literalmente numa cédula de papel, nos números da conta bancária que ele vai ter. Isso pra mim me soa como interesseira, não sei vocês, mas pra mim eu penso que, tipo, cara, uma mulher que só se interessa literalmente no dinheiro do cara, ela está sendo interesseira. Ah, sim, meio óbvio, né? Mas a gente não tem isso. A gente começa a achar e consumir esse conteúdo, e aí você olha o teu marido lá. Teu marido pode não ser o mais rico do mundo, por exemplo, no meu caso. Meu marido não é rico ainda, mas se Deus quiser um dia ele vai ser. Mas ele não é rico, gente. Mas ele se esforça todos os dias pra melhorar nossa situação financeira, pra trabalhar, pra, tipo, se atualizar na área dele. Ele se esforça muito, ele vai atrás de contato, vai atrás de projeto, trabalha em não sei quantos projetos ao mesmo tempo pra conseguir prover na sua casa. E sim, a gente não vive uma vida de luxo. A gente não tem. Não, a gente tem uma vida bem modesta, bem simples, bem normal, assim, de brasileiro normal. A gente não tem uma vida de luxo, mas a gente tem aquilo que ele tá tentando todos os dias melhorar, entendeu? Então, se eu ficar consumindo esse tipo de conteúdo, cara, eu vou começar a olhar pro meu marido e pensar: nossa, mas ele não me deu um carro, nossa, mas ele não me dá uma joia, nossa, mas ele não me dá, sei lá, qualquer outra coisa, assim, que você possa pensar que você vê no Instagram. E, gente, de verdade mesmo, isso não é ser um marido provedor. O marido provedor não tá ligado só a financeiro, sabe? Não é só isso que vai definir se teu marido vai ser um bom marido. E você casou com essa criatura que tá aí, seu marido, né? Que você aceitou ele lá no altar, disse sim, porque ele tinha qualidades, né? Você não vai casar com uma pessoa que você odeia, você vai casar com uma pessoa que você não gosta, que você acha que não tem nenhuma qualidade. E de verdade mesmo, a gente que é mulher, a gente precisa se atentar muito a isso, porque às vezes a gente começa a brigar com o nosso marido, a ser irritada com ele, a pensar que ele não tá sendo um bom marido, porque ele não tá fazendo aquilo que a mulher no Instagram falou que os homens têm que fazer. Porque aquele cara lá do Instagram disse que um homem de verdade faz isso, 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 às vezes teu marido não faz, mas ele faz tantas outras coisas que pra você são importantes, mas você tá olhando tanto aquele conteúdo ali que você esquece do teu marido real que tá na tua frente, entendeu? E que é um marido bom sim, mas tem os defeitos, mas é um marido bom. Gente, todo mundo tem defeito. Eu sei que às vezes a gente olha esses homens no Instagram assim, tipo, ai, eu sou um exemplo de homem, ai, pra ser homem de verdade você tem que fazer isso, um bom marido tem que fazer isso. Ou muitas mulheres falam isso, né? Ai, um bom marido provedor faz isso, isso e isso. Se teu marido não faz isso, ele é um pé rapaz. Se teu marido não faz isso, termina, divorcia. Ou então, ai, tá errado, você casou errado, sinto muito, azar teu. Gente, sabe? Olha a loucura que a gente está se metendo. Seu marido só presta se ele for rico. Seu marido só presta se ele te dá todo o dinheiro do mundo, se ele dá tudo o que você quer. E não é assim, a gente tá no Brasil, entendeu? A gente tá numa realidade, assim, complicada, financeira pra todo mundo. Tirando aquelas pessoas que são bem de vida, né? Que tem uma situação financeira mais confortável, pra todo mundo tá difícil. E a maioria da população brasileira passa por dificuldade. A maioria da população brasileira tá difícil, entendeu? Pra maioria da população tá difícil mesmo. Pra maioria das famílias
tá difícil, mas você ter um homem do seu lado ali que tá batalhando com você, às vezes sim, você vai precisar trabalhar fora, e tá tudo bem também, não quer dizer que seu marido não é um bom marido, porque você tem que trabalhar fora, porque a realidade financeira de vocês pede isso, entendeu? Ah, às vezes meu marido não sabe trocar um chuveiro, tá? Isso não vai fazer dele um péssimo marido, gente, meu Deus do céu, olha o nível que a gente chegou, entendeu? A gente tá colocando tantas coisas que são pequenininhas. Aqui é o centro, aqui são as coisas periféricas. A gente tá focando mais nas coisas periféricas, que no fundo não importa tanto, do que aqui no centro, nas coisas que realmente são importantes de você ter num esposo, sabe? E eu falo muito esse vídeo aqui com as mulheres que já são casadas, que às vezes têm um marido sim muito bom, mas elas focam tanto no defeito do marido que esquece das qualidades dele. E, gente, isso não faz bem pro casamento. Você vai começar a pensar em divórcio, você vai começar a achar que teu marido não tá fazendo o suficiente, que ele tem que trabalhar mais, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo. Vai começar a exigir tanta coisa dele que você vai acabar se tornando uma pessoa chata, entendeu? E, assim, gente, o que eu sempre falo aqui no meu canal, que vocês já estão enjoados de me ver falar, né? Olha pra tua circunstância. Porque, às vezes, eu vejo mulher falando assim, não, porque eu vi um cara lá que ele falou que que as mulheres preferem homens que são assim, assim, assado. Aí eu perguntei assim, eu até falei isso, conversei com isso com uma pessoa, falei assim, e você gosta de homem assim? E ela ficou pensando, sabe que eu acho que não, acho que se eu tivesse homem assim eu não ia gostar. Eu falei, então, por que você tá acreditando no que o cara do Instagram tá dizendo que você gosta, ao invés de você olhar pra você mesmo e ver o que você gosta, entendeu? Porque assim, gente, a gente as mulheres, né, elas não são, assim, elas não são todas as mulheres que têm os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, os mesmos sonhos, os mesmos planos. Nós somos indivíduos, né? Cada pessoa tem seu desejo, seu sonho, seu plano, seu pensamento. Tem um tipo de pessoa que você acha que vai se encaixar melhor com você. Às vezes o teu tipo de homem ali, teu marido, que você escolheu casar, é um homem muito bom pra você, né? Claro, mas assim, às vezes eu olharia e falaria, nossa, eu não casaria com um cara que tem esse defeito, mas pra você, esse defeito não faz tanta diferença, entendeu? Claro, gente, não tô falando de bater, espancar, essas coisas aí, já é crime, né? Tô falando de defeitos normais, assim, da vida do dia a dia. E assim, gente, a gente também entra muito nessa pira de marido provedor, de marido ideal e não sei o que no Instagram, que a gente esquece que a gente também tem defeitos, entendeu? Que a gente também não tá perfeito. Ninguém é perfeito. A gente também tem nossos defeitos. E nosso marido suporta, nosso marido ama, nosso marido tá ali conosco. E, gente, o casamento normal é assim mesmo. Eu vi um post, inclusive, sobre isso, muito bom, que fala assim, que um casamento é uma eterna crise. E, assim, não que você vai estar brigando com seu marido o dia inteiro e tudo mais, mas é que casamento é assim, eu prometi estar com meu esposo pro resto da vida. E ele vai mudar nesse período que eu estou com ele, né? Até a gente morrer, ele vai mudar várias vezes. Assim como eu também vou mudar várias vezes, porque a gente vai mudando, as pessoas mudam, os gostos mudam e tal. Mas eu prometi estar com ele em todos os momentos. Então quer dizer que mesmo que ele vá mudando, os gostos e tal, eu vou me adaptando às mudanças dele e vou amando. E ele também vai se adaptando às minhas mudanças e vai me amando. Então é uma crise no sentido de que você tá sempre lidando com uma pessoa. E uma pessoa não vai ser um robô, ou seja, não vai ser a mesma coisa pra sempre. Ela vai mudar. E o seu marido não é um robô, ele vai ser o mesmo pra sempre. Ele não vai ser o mesmo pra sempre, ele vai mudar. Assim como você também vai mudar. E assim, se a gente ficar tão focada em coisas que as pessoas dizem pra gente que é o ideal, a gente não olha pra nossa realidade e pensa, tá, mas o que eu realmente gostaria que meu marido estivesse fazendo que ele não faz? E aí, às vezes, você vai ver que nem é aquilo que o Instagram tá falando, é uma outra coisa ali que você vê que realmente importa pra você. Aí você chega, você conversa com seu esposo, uma tranquilidade, vocês vão se ajustando ali e tal. E é isso, gente, sabe? Mas essa coisa de você querer comparar o seu casamento com o casamento do Instagram é cilada, cara. Tem uma blogueira, inclusive, que ela falou sobre isso, eu não vou citar nomes aqui, claro, né? Mas ela tava falando, assim, que ela se comparava muito com uma moça lá, que era uma modelo, não sei das quantas, lá de Hollywood. Que ela tinha ela tinha um marido, assim, modelo também, ela era modelo, os dois um casal lindo, e aí ela ficou grávida, eles tiveram filhos, aqueles vídeos, sabe aqueles vídeos, assim, chá revelação, coisa mais linda do mundo, com aquelas fumaças, assim, que, parece fogo de artifício, e o casamento deles, assim, coisa mais linda do mundo também, aqueles vestidão longo, bem luxuoso, bem lindo, e ela linda, aí ela ganhou um nenenzinho, ela já tava magra já, dali um mês já tava com a cinturinha de novo, já tava fazendo foto, não sei o que, coisa linda, maravilhosa, você olhava, essa blogueira tava falando sobre isso, né, ela falou, nossa, eu olhava pra ela e ficava, cara, por que eu não sou assim, entendeu? Meu filho nasceu, meu corpo não tá bonito, meu marido, assim, pelo amor de Deus, ele não faz o que esse cara faz, porque o cara fazia surpresa pra ela o tempo inteiro, levava buquê, aqueles buquês, assim, né, quilométricos de rosa, e coisa do tipo, assim, né, gente, essas coisas, assim, que a gente pensa que ele faz, que as pessoas mais ricas fazem, dava presente e tudo mais, beleza. E aí, gente, acabou que depois de um tempo eles se separaram e depois de muito tempo a moça veio contar o que tinha acontecido, que foi o quê? Ele fazia tudo isso, mas ele tava traindo ela, entendeu?
E aí a gente se pergunta, né? Nossa, então a gente não sabe o que tá acontecendo no casamento daquela pessoa. Não tô dizendo que todo mundo que mostra um casamento bom nas redes sociais tá sendo traído nos bastidores, que é mentira. Não é isso. Tem uma verdade, sim. É claro que eu, por exemplo, eu não falo mal do meu marido nas redes sociais, não falo dos defeitos dele, não falo nada. Ele também não vai chegar falando meus defeitos nas redes sociais, porque isso não convém. Mas não quer dizer que porque eu amo muito meu marido, sou muito apaixonada por ele, e sempre vou fazer declaração e vou dizer que eu amo ele, que no nosso casamento a gente não tem que lidar um com o defeito do outro, entendeu? Que a gente não tem que conversar, que a gente não tem que parar nossas dificuldades, nossas arestas. Não quer dizer isso, entendeu? Quer dizer simplesmente que eu não vou expor meu marido. Então, assim, a gente tem que pensar muito que o Instagram, as redes sociais, sei lá qual outra rede social tem, TikTok, Facebook, YouTube, não sei, qualquer outra rede social, é um filtro, entendeu? A pessoa vai postar aquilo que ela quer postar. E, obviamente, ela não vai ficar postando, ai, gente, hoje eu briguei com meu marido, entendeu? Eu tô em crise. Ou vai postar assim, ai, gente, meu marido não fez isso, tô muito irritada com ele. Não, a pessoa não vai fazer isso, né? Não tem por que também ficar expondo seu esposo ou sua esposa. Mas a questão principal é, a vida na rede social é uma vida editada, é uma vida que é recortada, é uma vida onde a pessoa não vai falar todos os problemas dela e você não vai saber tudo. Então, por que você tá comparando, entendeu? Porque você não sabe. Às vezes, aquele cara lá que você olha, por exemplo, que você olha e pensa assim, ah, eu queria tanto que meu marido fosse igual a esse homem aqui, porque esse homem aqui, ele é um homem virtuoso, ele é um homem que tem muitos filhos, que provê o lar, é um homem forte, é um homem não sei o que lá. Você começa a achar o outro homem maravilhoso, mas você não sabe, vai que ali nos bastidores ele tem um defeito. Eu nem tô dizendo assim, defeitos graves, mas ele tem um defeito que se ele fosse teu marido, você nunca ia suportar, entendeu? Você não ia aguentar. Então, assim, você escolheu o teu marido? Escolheu. Você quis casar com ele? Quis. Então, cara, vamos amar o que a gente tem, entendeu? Vamos amar o nosso esposo, vamos cuidar dele, vamos estar ali, vamos, sabe? Vamos olhar pra nossa realidade, pro nosso marido e parar de comparar ele com os outros maridos do Instagram. Porque sim, o nosso esposo, gente, eu tenho certeza que o seu esposo aí, se ele for um esposo normal, né, que não comete nenhum crime com você, ele tá se esforçando pra ser melhor, ele tá se esforçando pra construir a família de vocês junto com você e tudo mais. E sim, gente, é difícil, é cansativo, às vezes vocês estão irritados e tal, mas sabe, não fica adicionando mais um problema na coisa, entendeu? Não fica mais uma coisa ali pra você se preocupar, que você ficar ali comparando teu esposo, que às vezes ele é assim, um cara muito bom, ele só não é rico. Às vezes é isso, ele só não é rico, gente, ele tá lutando, ele tá melhorando ali e tudo mais, pra conseguir dar as coisas pra vocês, mas às vezes ele não é rico ainda, e aí? Você vai largar dele? Ele vai ser o menos marido porque ele não é rico? Não, entendeu? Ele não vai. E assim, gente, vamos parar, tá? De se comparar com isso. Isso é um vídeo assim que eu gostaria muito de trazer, porque eu vejo muita gente se comparando e comparando os maridos, enfim. Então eu queria deixar esse vídeo aqui, assim, só pra gente ter mais essa tranquilidade, né, de olhar pro nosso esposo e ver as qualidades deles e entender que a gente escolheu ele, que a gente prometeu amar ele e não o marido lá do Instagram da blogueira, a gente prometeu amar ele. Então a gente vai olhar pra ele, se a gente tiver algum problema com seu marido, conversa com ele, resolve com ele, mas assim, tudo muito focado na tua circunstância, não querendo comparar com os outros, tá? E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos caminhar juntas, me deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se você acha que faz sentido o que eu falei ou não, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e tchau, até o próximo vídeo!